Vamos falar agora então sobre o sistema Antecipe, desenvolvido pela Embrapa e que pode então trazer produtividade nas lavouras de milho. O entrevistado então é o Emerson Borg, que é pesquisador da Embrapa Milho e Sorgo. Muito boa tarde, bem-vindo aqui no nosso programa. Oi, Simone. Boa tarde a você, boa tarde a todos os telespectadores do canal AgroMais. É um prazer conversar com vocês. Prazer é todo nosso, viu, Emerson? Então, vamos falar desse sistema, o cultivo intercalado, não é? E ele incrementa mais a produção do milho. E onde então essa tecnologia ela pode ser iniciada? Simone, essa tecnologia ela começou há 13 anos atrás, né, através de um processo natural de pesquisa agronômica, partindo de um princípio de que o milho, mesmo com perda de área foliar, ele tinha capacidade de continuar o seu crescimento e ainda chegar até produção de grãos. Nós avançamos isso ao longo do tempo, né? Então, hoje o sistema Antecipe ele pode ser implementado em várias regiões do país, onde o cultivo de milho segunda safra já está bem consolidado, e também nós já estamos trabalhando com algumas pesquisas em regiões onde ainda o cultivo do milho segunda safra não está bem estabelecido, como a região oeste da Bahia, por exemplo, ou mesmo a região centro-sul do Paraná. A gente usa milho segunda safra nas entrelinhas da soja, antes de colher a oleaginosa, e ainda a gente ter produtividades maiores quando a gente compara com o milho que é plantado fora da janela ideal para cada município produtor de milho segunda safra. Falou que estão estudando aí em relação ao oeste da Bahia, né? Qual é o desafio de lá? O risco climático? Basicamente é o risco climático, né? Hoje o nosso grande problema na questão do milho segunda safra é que muitas regiões, mesmo aquelas que já estão muito bem consolidadas, elas têm problemas de plantio fora do calendário recomendado pelo zoneamento agrícola de risco climático. Então, a gente tem porções do Brasil, como, por exemplo, a região oeste do Paraná, né, a porção centro-sul do Mato Grosso do Sul, onde a gente está tendo há vários anos agrícolas consecutivos perdas de produtividade justamente por questões climáticas. Então, o sistema Antecipe é uma solução tecnológica para reduzir risco, ou seja, ao invés de eu plantar fora do calendário recomendado, eu consigo antecipar o plantio em até 20 dias antes da colheita da soja para produzir mais do que eu conseguiria produzir milho plantando fora do calendário. Então, a base da tecnologia é isso, é conseguir antecipar em até 20 dias para reduzir risco de perda de produtividade em função dos riscos climáticos. Então, Emerson, quando não se consegue semear na melhor época, na data da semeadura, o produtor ele perde produtividade. E o sistema, então, é em até 20 dias, não é isso? Antes da colheita da soja. Essa data aí, até 20 dias, então, ela não pode ser, vamos dizer assim, antecipada nem para mais nem para menos, é isso? Perfeito a tua pergunta, Simone, é exatamente isso. Nenhum ano é igual ao outro. Então, pode ser que nesse ano eu consiga antecipar 11 dias, no ano que vem eu vou conseguir antecipar 13 dias, no outro ano 15 dias. Né? Isso depende muito da implantação da cultura da soja também. Só que não dá para antecipar mais do que 20 dias antes da colheita da soja. O estágio fenológico, né, da soja impede a entrada de luz e isso compete demais com o milho. Então, nesses 13 anos, a gente chegou nesse número de até 20 dias antes da colheita da soja, porque a soja vai estar no estágio fenológico ideal para entrar com a semeadora adubadora, sem causar nenhuma perda de rama ou de vagem e eu ainda ter produtividades de milho melhores do que a condição de plantar fora do calendário agrícola recomendado pelos ARC. Emerson, e tem uma semeadora, adubadora aí que ajuda, então, é um maquinário especial? Isso. Só é possível fazer o Antecipe com uma semeadora adubadora específica, Simone. Então, além de a gente estudar toda essa questão do milho,
foi feito o desenvolvimento de uma semeadora adubadora pela Embrapa Milho e Sorgo, para que pudesse ser implementado esse sistema Antecipe, inicialmente nas nossas áreas, né, utilizando grandes dimensões, e a partir de 2019 foi feita uma parceria público-privada com uma empresa 100% nacional, que hoje disponibiliza essa semeadora adubadora comercialmente, já disponível para os produtores, né? É uma semeadora adubadora como outra qualquer, então ela consegue fazer plantio de soja, consegue fazer plantio de milho, de feijão, de outras culturas, consegue fazer o sistema soja, colheita da soja, milho, pós-colheita da soja, mas só ela faz o sistema Antecipe. Não existe nenhuma outra semeadora adubadora no mercado até o momento, além dessa que a gente desenvolveu em parceria. Tá certo. Então, por essa PPP, essa parceria aí, não pode ser qualquer semeadora, já está disponível aí, né, não é mesmo, dos produtores rurais do Brasil. A colheitadeira, quando ela colhe, então, essa soja, ela não afeta o milho, como você falou. E em relação à altura, então, da soja e quantas folhas o milho tem que ter, então, para esse maquinário ele poder adentrar aí nos talhões? Para que a gente não tenha perda de produtividade no milho, é necessário que na colheita da soja o milho esteja até o estado de desenvolvimento V5 ou no máximo em V4 para V5. Por que disso? Porque o ponto de crescimento vai estar abaixo da superfície do solo. Então, mesmo que ocorra perda de área foliar pelo milho, pela passagem da colhedora, pelo pneu da colhedora pisar em cima da planta de milho, o ponto de crescimento está abaixo e ele ainda continua o seu desenvolvimento após esse processo, tá? É claro que existem algumas recomendações e essas recomendações a gente já deixou isso tudo publicado para os produtores, que todo o planejamento para o Antecipe não começa no momento do plantio do milho intercalar na soja. Ele começa na cultura da soja. Então, escolher muito bem o cultivar, que ele tenha uma altura de inserção da primeira vagem mais alta, que daí a plataforma, no momento da colheita da soja, vai trabalhar mais alto, o milho perde menos folha, não ter o mínimo possível de bordaduras no talhão, né? O pessoal em algumas regiões chama de varanda, outros de bordadura, mas essa série de recomendações, a altura do trator, por exemplo, para ser acoplado na semeadora adubadora, tudo isso está muito bem explicadinho, está lá no portal do Antecipe para o produtor ter acesso, mas é possível fazer, mas tem que começar esse planejamento agora, na soja, implementando bem a soja, para daí a gente conseguir ter sucesso no Antecipe. Mesmo assim, com tudo publicado aí que você falou, ainda existem, né? Você falou são 13 anos, mas eu vou fazer uma pergunta que surgiu uma dúvida. Ainda existem, então, dúvidas também do outro lado de lá, dos produtores, em relação a esse sistema? Sim, Simone, bastante, né? A gente recebe muita demanda, a gente está sempre disponível para os produtores para perguntar, para esclarecer dúvidas, né? E o que é muito importante é que o processo de desenvolvimento da tecnologia está em pleno andamento. Então, mesmo com a semeadora já comercializada para os produtores, só para você ter uma ideia, esse ano nós plantamos 13 áreas em 6 estados e mais de 10 municípios produtores, né? Então, a gente hoje está desde o Paraná até áreas que a gente está conhecendo agora, que alguns professores ou alguns consultores estão implementando em regiões, né, fazendo manual, por exemplo, no Pará, em Roraima. Quer dizer, todo mundo quer entender primeiro como é que acontece esse processo do milho ser cortado e continuar a desenvolver, para depois a gente entrar com o sistema de forma assertiva em cada região. Então, é um processo contínuo de desenvolvimento e de transferência de tecnologia. Né? A gente faz uma série de palestras, apresentações de resultados, então está sendo muito interessante e muito bem visto pelos produtores. Agora, o produtor, então, que já adota o sistema, tem registrado produtividade, quantas sacas por hectare? Simone, a gente tem resultados vários, né? Inclusive na mesma região, em diferentes anos agrícolas, o ganho incremental ele é muito diferente de ano para ano. Mas que você possa ter uma ideia,
de tudo que a gente está trabalhando hoje em 15 anos agrícolas da tecnologia, o nosso ganho está girando em média de 1,5 sacos por hectare para cada dia de antecipação. Então, nós estamos falando de produtividades que podem chegar de 30 a 43 sacos por hectare, simplesmente por estar antecipando. Mas veja bem, Simone, isso é muito importante e obrigado por vocês darem esse espaço para a gente. Esse ganho de produtividade do Antecipe, ele é comparado com aquele milho que é plantado fora dos ARC. Então, lembre-se, o Antecipe é uma estratégia para reduzir risco. Então, eu estou conseguindo produzir 1,5 sacos por hectare para cada dia que eu antecipo, comparado com aquele milho que seria semeado tarde. Tá joia? Então, isso é muito importante. É uma tecnologia que ela vem para incrementar a produtividade, para reduzir risco. E tem um aplicativo também que ajuda, não é mesmo, o produtor a adotar as melhores decisões? Nessa mudança que eu antecipe, né, vários conhecimentos que a gente precisa ter para entrar no momento certo, para a gente conseguir esses dias de antecipação, a preocupação da Embrapa é justamente tentar facilitar essa compreensão da tecnologia para o produtor. Então, como é que funciona o aplicativo? O produtor, no momento do plantio da soja, ele cadastra o talhão no aplicativo, que cultivar que ele plantou, que dia que ele fez o plantio, que dia que a soja nasceu. Um algoritmo vai rodar de tal maneira que na hora que ele sinalizar que a soja pode estar em estádio R5, ou seja, quando o grão está enchendo na vagem, ela manda uma notificação para o produtor para que ele vá naquele talhão que ele cadastrou e aí ele vai olhar para ver se está em R5 ou não está. Se tiver, ele vai seguir o planejamento para a entrada do Antecipe. Se não tiver, ele vai informar que estádio que está e aí o aplicativo vai mandar a notificação de novo até chegar o momento certo dele iniciar o monitoramento para entrar com Antecipe. Além disso, o aplicativo ele vai ter outras funcionalidades, por exemplo, previsão climática. Então, para ele saber quantos dias ele vai poder antecipar, ele vai poder dar uma olhada na previsão climática. Então, o aplicativo para auxiliar na tomada de decisão. Ele não vai indicar, olha, entre e faça o Antecipe, mas ele vai auxiliar o produtor a entrar da maneira correta, do jeito certo e buscar a produtividade que ele precisa. Mais uma ferramenta aí, né, para ajudar o nosso produtor brasileiro. Emerson, muito obrigada, viu, por essa nossa conversa aqui hoje no AgroTarde. Eu quero muito agradecer a você. Se tiver mais novidades aí em relação, daqui a um tempo a mais, desse sistema, traz pra gente que a gente conversa novamente aqui, viu? É um grande prazer falar com você, Simone. Fique sempre à vontade, a Embrapa está sempre à disposição de vocês. Grande abraço.